Boa noite, doutor Fabrício. Já eu aceito, vou só fixar aqui. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite, doutor Fabrício. Boa noite, João. Tá me ouvindo bem? Sim, tá me ouvindo bem? Ih, Tudo ótimo, graças a Deus. esperando o pessoal tá entrando aí. Tá ótimo. Muito obrigado pelo Primeiramente, convite, né? Agradeço bastante aí a sua oportunidade. eu que agradeço por ter aceitado. Tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar das suas palavras essa noite. Às vezes não serão minhas, Pois é. apenas veículo. Exatamente, somos veículo, né, para essas palavras, somos recursos para que cada um possa acessar o amor que existe nele, em si, né? Com certeza. Bom, já tem algumas pessoas entrando. Doutor Fabrício, fica à vontade para se apresentar, mas já vi que a Eliane está aí. Doutor Fabrício é um médico de duas tias muito queridas, tia Ceci, tia Dark. É uma pessoa que eu sei que vê a medicina aí para além do corpo, né? Que é uma forma também que eu trabalho, né? Onde a gente olha o ser humano como um todo. E é por isso que eu fiz esse convite e tive a imensa alegria dele aceitar o convite, né? Para a gente falar um pouquinho hoje sobre o amor, sobre o coração, né? Mas fique à vontade, doutor Fabrício, para se apresentar. Obrigado, João. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado por todos que estão conosco neste momento, em todo o Brasil e no mundo. Eu sou médico, me formei em 92, tenho duas especialidades. Me formei pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais em 1992. Já em 93, fui fazer uma especialização em clínica geral, em clínica médica, no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, São Paulo. Permaneci 2 anos realizando minha formação clínica. E a seguir voltei a Belo Horizonte, onde encerrei minha especialização em cardiologia no Hospital Socorro, obtendo título pela Sociedade Brasileira de Cardiologia em 1996. Já em 97, eu me transferi a Viçosa. Na verdade, minha infância foi em Viçosa, meus pais me criaram aqui, meu pai trabalhou aqui na Universidade Federal de Viçosa. A minha mãe, professora de ensino fundamental, a dona Sônia, me criou aqui em Viçosa e fiz minha carreira aqui desde 97 até os dias Hum, atuais. E me aprimorando cada vez mais na ciência médica, na ciência da alma, na integração entre o corpo e o espírito. excelente, show. Vou me apresentar brevemente também, porque provavelmente tem alguns seguidores seus aí que talvez não me conheçam. Meu nome é João Vitor Dias, sou terapeuta integrativo, atualmente trabalho com Reiki, Theta Healing, massoterapia e leitura corporal, que é uma ferramenta onde nós estudamos como o nosso psiquismo se manifesta no corpo, né? Então eu também trago um pouco aí desse estudo da alma usando outras escolas, mas também buscando esse caminho, né, de olhar para o ser humano como um todo. E bom, a gente pode começar, né, doutor Fabrício? É, Primeiro, né, o que que é essa energia do amor que nós vamos falar hoje, né? Então já deixo aí você falar um pouco sobre essa energia do amor para o pessoal. Muito bem, então. A energia do amor é a maior energia do universo, Uhum, porque ela emana de Deus, a maior força motriz do universo. E essa energia, ela tem a expressão máxima em Deus e é transferida em todos os níveis do universo às criaturas, até nós, inclusive, né?
Uhum. Sabemos que a energia máxima é a divindade, depois, na escala, nós temos outros seres, né? Jesus, né? Podemos colocar seres iluminados, ditos anjos, santos, até chegarmos a nós, né? Pequenos que somos, na escala evolutiva ainda. Mas a partícula divina está em nós expressa. Uhum. E nós tendemos a sempre buscar a partícula fundamental, que é a divindade. Então, a nossa existência, ela naturalmente flui pelo poder do amor. Os homens, os seres humanos, eles se atraem entre si, formando sociedades, casais, uniões, através da lei de amor. E esta lei de amor, ela não se exerce exclusivamente entre os seres humanos. Uhum. Nós podemos exercer este amor direcionado a todos os elementos da criação. Nós podemos amar a natureza, podemos amar os nossos animais, podemos amar o nosso semelhante, podemos amar uns aos outros. Não é verdade? Tanto que, quando Cristo nos presenteou com sua vida, ele foi interrogado qual era a maior lei, e ele não se esquivou em responder. A lei do amor. Então, amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo, o alto amor, é a maior energia Que do é um universo. grande passo, né? Grande Talvez passo. o inicial, Uhum. para Porque que a o gente possa próprio fazer a Mestre nossa Jesus, jornada, né? Se não houver o alto amor, como amaremos o próximo e seguir na nossa porque o evolução? próprio Jesus falou, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, para amar o próximo, eu preciso me amar, né? Preciso o auto É verdade. amor para depois amar ao próximo, né? É verdade. Bom, e dentro, assim, é nessa época agora que a gente está vivendo, né, de pandemia, que está todo mundo, cada um consigo. Eu acho que isso fica mais forte, né? Onde você está com você e você talvez aprende a se amar, porque você está com você. Esse momento de solitude, né? E às vezes vem a saudade das outras pessoas, a falta do abraço, do contato, mas queria que você falasse um pouquinho para a gente disso, né? Nesse período de isolamento, como esse amor pode ser trabalhado, como podemos aquecer nossos corações de amor estando sozinhos, né? Entre aspas, sozinhos, né? Imagine você que amor é energia, é sentimento, que emana do ser. Uhum. Perfeito? Para o outro. Nós não vamos falar aqui hoje, na nossa live, em política, nós não vamos falar em religião. Nós Uhum. vamos falar de amor, que está acima dessas duas premissas, dessas duas condições. Mas nós temos que falar em fé, nós temos que falar em religiosidade, nós temos que falar em espiritualidade. Uhum. Está muito acima dos sectarismos humanos, certo? Das religiosidades. Então, nesse período de pandemia, nesse período de dificuldade, nós somos convidados, cada vez mais, a unirmos uns aos outros. E essa Uhum. ligação, ela está neste momento cada vez maior, exercida pelo poder do amor, porque o poder do amor, ele transcende a presença física. Uhum. O amor ultrapassa a presença corporal. Eu posso, dentro da minha casa, dentro do meu altar íntimo, que é o meu coração, emanar para o outro lado do mundo, para o outro lado da terra, energias de bondade, que vão alcançar aquele que está lá, que é o meu alvo, o objetivo, e que receberá, se estiver na mesma sintonia de vibração, todo aquele amor que emana de mim.
quanto mais em sintonia os corações estiverem, mais efeito teremos o produto dessas orações. Então, neste momento de pandemia, em que todos nós sofremos com isolamento, com afastamento, com distanciamento, nunca se orou tanto e nunca estivemos tão conectados uns aos outros. Esta é a perfeição divina. É assim que Deus nos quer, unidos em esperança, unidos em fé, unidos em oração. E não somente através da materialidade, unidos pela presença da matéria. Porque quanto mais evoluímos na vida, mais quintessenciados somos, mais leves, mais espiritualizados. E aí deixamos de ter a necessidade da matéria em detrimento da necessidade da valorização da nossa espiritualidade. Doutor Fabrício, alguém comentou aqui que está dando um retorno do som, está dando eco. Talvez, como você está sem fone, seja interessante abaixar um pouquinho o seu volume. Vê se vai dar para você me ouvir bem se você abaixar um pouquinho o som. Melhorou? É porque o pessoal comentou, alguém comentou que estava dando um eco. É porque para mim dá para ouvir bem, mas o pessoal vai comentando aí se tiver mantido o eco. Eu posso buscar meu fone também. Não, mas eu acho que tá tranquilo. Ninguém reclamou ainda de novo. Eu acho Ainda que tá está com dando um pouco de eco, eu estou percebendo. Mas aí Se eu você vou quiser ficar aqui. pegar o Você pode fone, fazer a sua exposição, eu vou e pego. Tranquilo. Se você quiser, então, enquanto você pega, eu vou falando aqui com o pessoal. Pode ser? Um minutinho, pessoal. Pode ser. Tá joia. Bom, pessoal, enquanto o doutor Fabrício vai lá, a Eliane comentou aqui que ainda está com eco. Mas então, enquanto ele vai lá, dentre as técnicas que eu trabalho, né, onde nós trabalhamos um pouco o lado mais místico, vamos dizer assim, que são as terapias holísticas, a gente tem um chakra fundamental que emana o amor e os sentimentos, que é o chakra cardíaco, o chakra do coração, que emana a luz verde, está no centro do nosso peito, e que esse... Ele voltou. Pode falar, Nívia. Estava falando aqui, doutor Fabrício, porque nas técnicas que eu trabalho, né, das escolas que eu estudei, que vai um pouco para a parte holística, nós temos o chakra cardíaco, né, o chakra sendo um centro de energia, e o chakra cardíaco do coração é justamente o chakra do amor e dos sentimentos. Verdade. Tá dando para ouvir direitinho? Eu acho que melhorou. Tá com eco ainda. Tá ótimo. Será que é o meu, então? Mas é porque eu já tô com o fone. Não, mas tem pessoas falando que tá dando para entender. Então, vamos embora. Vamos em frente. Então, o que eu estava comentando é isso, né? Que nós temos o chakra do coração, que é justamente o chakra que vibra o amor e os sentimentos. Né? Que o amor, ele é a base de tudo. Inclusive, uma das escolas que eu estudei da leitura corporal, a leitura enxerga, dentro, né, da verdade da leitura, enxerga o amor como um único sentimento. E que tudo além do amor são emoções, são frutos desse único sentimento, que ele é o sentimento mor, né? Ele que cria tudo isso, todas essas vibrações. Inclusive, quando a gente se abraça, né, fisicamente aí, o meu chakra cardíaco, ele encontra com o seu chakra cardíaco, ele encosta. Então, existe essa troca energética, né, aos olhos mais holísticos, de fato, essa troca. E o que a gente brinca, não é aquele abraço, aquele tapinha nas costas, é um abraço caloroso, né? Até porque esse contato físico também, como você disse, a gente está sendo ensinado de que o contato físico não é o essencial, né? Que é interessante a gente aprender esse amor para além do físico, mas que o físico também ele gera isso, até você pode falar melhor do que eu, e muitos hormônios, né? Gera no nosso organismo, né? Deus nos cria
Homens físicos Uhum. e também espirituais. Então nós temos dois corpos. Uhum. O corpo físico, o corpo espiritual, e eles se interagem constantemente. Uhum. Dupla via. Tanto o corpo físico pode passar para o corpo espiritual, quanto o corpo espiritual pode passar as informações para o corpo físico. Da mesma forma que nós possuímos órgãos e sistemas físicos, nós temos também órgãos e sistemas espirituais do nosso corpo espiritual. Nosso corpo espiritual, ele tem partículas específicas que se ligam a cada partícula e sistema do nosso corpo orgânico. Nós temos centros de força, como você bem disse, que podemos denominar chakras. Uhum. Esses centros de força, os mais importantes, vamos colocar assim, os fundamentais, são dois que são cerebrais, que é o coronário, Uhum. o frontal e depois o cardíaco. Esses são os fundamentais. Depois temos o laríngeo, que é o da nossa voz, que está representado pela nossa capacidade de expressão, de fala, o que também nos eleva acima dos organismos animais. Nós temos também um centro de força que é o gástrico, o esplênico e o genésico ou básico, que está ligado à expressão da sexualidade. Muito bem. O chakra cardíaco, que é o tema da nossa reunião de hoje, né? Cardioenergética. Energética. Ele é o chakra, ou ele é o centro de força ligado ao amor, ao sentimento, à expressão máxima da lei de Deus. Tanto que, quando Jesus nos pede, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia também em mim. Jesus não pede, não se turbe a vossa mente, não se turbe o vosso cérebro, porque Jesus, do alto da sua sabedoria, ele já compreendia isso, que a sede do sentimento, do amor, é o nosso coração. E o nosso coração não é apenas um órgão de bombeamento de sangue. Ele tem energia, que emana e recebe. Realizar as nossas tarefas com amor dá um tempero especial. Você quer ver um exemplo? Quem não se recorda daquela comidinha gostosa que a mamãe faz ou fez, e que a vovó faz ou fez, e que até hoje nós temos aquele sabor da infância. Então, podemos pegar a mesma receita e pedir para que pessoas que nós não conheçamos coloquem em prática. Certamente, o mais saboroso prato vai ser aquele que a mamãe e a vovó executarem. Por quê? Porque eles são feitos com amor, com carinho. E naquela comidinha tem energia que emana de amor. Então, o centro de força cardíaco, ele supera o nosso entendimento, a percepção materialista, porque ele é essencialmente sensitivo. Ele faz com que nós sintamos bem, o coração acelera diante das nossas emoções de bondade, obviamente também nas surpresas, né? Nos apertos da vida que nós passamos, que fazem parte, inclusive, da vida, né? Nós evoluímos também com as nossas dificuldades, né? Mas o chakra cardíaco ele tem esse poder
Imagina uma situação. O chakra cardíaco, ele emana energia e recebe energia. Uhum. E energia é física, não é verdade? Exatamente. Duas pessoas que se amam. Você já ouviu falar que você se identifica com o outro porque tem química? Uhum. Não é química, é física. É física, Física, né? é física. Uhum. Então, gente, o que nos une em amor, quando a gente se encontra com alguém que dá certo, é física. Não rolou uma química, rolou uma Ou física, rolou né? uma física. Energia pura. Uhum. Tá certo? Então, são essas particularidades do chakra cardíaco, do centro de força do coração, que nos unem. E quando outros exemplos, né, nós podemos avaliar talvez no maior sermão de todos os tempos, ou no maior discurso de todos os tempos. Qual foi? O Sermão da Montanha. Da montanha. O Sermão da Montanha foi o maior discurso de todos os tempos da humanidade. No versículo número 8, Jesus nos pede ser puro de coração, pois veremos a Deus. Então, quando Jesus nos pede ser puro de coração, e não puro de pensamento, puro de racionalidade, ele nos orienta que o sentimento maior emana do coração e não do cérebro, porque a racionalidade é cerebral, Uhum. mas o sentimento, a emoção, é cardioenergia, é do coração. E aí é que vem a grande dicotomia da vida. Nós temos seres que são extremamente racionais, Uhum. trabalham exclusivamente com a mente, com o cérebro. E são duros de coração. E aí? Como é que fica? Esses seres sofrem muito, porque eles são meio que olho por olho, dente por dente, ferro e fogo, Uhum. né? Mas a lei de amor, ela vem em detrimento desta lei anterior, que era o olho por olho, dente por dente. A lei de amor, ela vem nos orientar, perdoar, saber e entender da nossa pequenez. A lei de amor nos orienta a não exigir do outro aquilo que nós não podemos oferecer. A lei de amor nos ensina que somos pequenos e imperfeitos a caminho da perfeição, a caminho do melhoramento. A lei de amor nos diz que nós não devemos esperar daquele que amamos tudo que desejamos. A lei de amor nos solicita aceitar o outro como ele é. A lei de amor, ela nos pede compreensão com os defeitos alheios, praticar a indulgência. Então, se formos reunir todas as leis, cairemos na lei de amor. Então é isso. A nossa... Pode falar. É que nós viemos de uma... Vou usar a expressão era, mas nós viemos de anos e anos onde esse racional vem dominando a humanidade, né? E aí, não entrando muito a fundo, mas se a gente for olhar esse racional, vem muito masculino, não masculino no sentido de homem, mas essa energia masculina que está mais ligada para o racional e que vem há muito tempo aí nos dominando, comandando. E a gente está vendo que não está tão legal, né? Que é preciso uma outra versão, que esse lado mais feminino, esse lado mais intuitivo, menos racional, e que a gente cai justamente nessa lei do amor, né? E principalmente do amor por si, que a gente acaba esquecendo disso.
porque eu vejo muito assim, que às vezes eu atendendo algumas pessoas, é super comum relacionamento, né? A pessoa chega lá mal por causa de um relacionamento e vem isso. Às vezes a pessoa está esperando tanto do outro, do outro, do outro, que às vezes está faltando tanto amor por si e ela está esperando que o outro preencha esse amor, que o outro preencha isso, né? Então, assim, se a gente partir desse princípio, né, do meu amor por mim, para depois eu compartilhar a minha inteireza, não perfeição, né, não a minha perfeição, mas a minha inteireza, né, de eu estar mais completo para eu poder partilhar com o outro, né? E está mudando um pouco esse caminhar da humanidade, né, onde a gente está sempre depositando no externo culpa, responsabilidade, esperanças, ilusões, e às vezes a gente esquece um pouco da gente, né? Isso é verdade, porque praticar o auto-amor é o primeiro passo no exercício do amor pleno. Uhum. Nós temos que compreender também que nós temos, basicamente, três formas maiores de amor. Tá? O amor que é dito eros, que é o amor da união entre dois que se amam no campo da sexualidade. Uhum. É o amor que une os casais, certo? Sejam eles homoafetivos ou heteroafetivos. Esse amor é o amor básico. É o amor que emana, inclusive, para unir os animais. Uhum. É um amor que emana do cérebro primitivo dos seres, que leva à reprodução, que perpetua a espécie. E que Da nós, origem como à vida, né? que dá origem à vida e perpetuação da vida. Uhum. Portanto, esse amor eros, ele está localizado e já vem de cérebros reptilianos de milênios. E nós humanos também temos, na parte do tronco cerebral, os instintos. E esses instintos nos levam à sexualidade. Com o passar do tempo, a humanidade ela foi se socializando, criando núcleos, não apenas para a preservação da espécie, que é exercido pelo amor eros, Uhum. mas passou a se socializar em grupos sociais, e aí passou a existir um outro amor, o amor da afinidade, o amor philos, que é o amor da identidade, é um amor daqueles que se amam em sociedade, que se identificam com seus pares, seus amigos, com colegas de profissão. Então é um amor que transcende a sexualidade. É um amor até mais aprimorado. Porque você Uhum. conseguir amar aquele que é o seu colega de trabalho, que é o seu colega da sociedade, é um passo adiante. Uma Não é oitava verdade? acima, né? É uma oitava acima, porque é um desafio, não é verdade? Amar um Aham. chefe, gostar daquele que está trabalhando consigo, né? Então, esse é o Aham. amor philos. Muito bem. Nós estamos nessa etapa, né? Na tentativa de amar de uma forma intermediária, de um amor philos. A partir do momento que o nosso cérebro vai se desenvolvendo, nós deixamos o cérebro reptiliano, passamos a ter o uso do cérebro intermediário, né? Os nossos lobos parietais, que são organismos de relação social. Nós passamos a usar bem o amor philos, Uhum. e com o passar dos anos, do tempo, da evolução da humanidade, nós temos que passar a usar mais o nosso córtex frontal, ou giro pré-frontal.
nesse giro pré-frontal, no córtex frontal, nessa região que é um apanágio da evolução humana, é que nós iniciamos o reconhecimento do divino, de Deus. Uhum. E a necessidade da conexão com o nosso Criador. No giro frontal, nós vamos começar a entender o amor que está acima da sexualidade e o amor que está acima da sociedade, que é o amor incondicional, Uhum. que é o amor ágape, o amor máximo, que somos convidados por um que passou na Terra, Jesus. Jesus amava todos, indistintamente. Ele conseguia amar os leprosos, os coxos, os mancos, os cegos. Não tinha medo de se aproximar de ninguém. A energia que emanava de Jesus atraía. Pelo contrário, ninguém fugia. Jesus era um foco de atenção, de amor. Então, esse giro frontal, que nós estamos ainda em evolução, para ter a capacidade de algum dia amar como Cristo, desculpa, de amar como Cristo, Sem problema. é que nós temos que algum dia alcançar o amor ágape. Uhum. Então, nessa jornada terrena em que vivemos para alcançar o amor ágape, que é a referência ao Cristo. Estamos no caminho. Agora com essa pandemia nos faz elevar o pensamento. Nunca se orou tanto. Uhum. Exatamente. Os templos todos estão vazios. Uhum. Mas, como diz Paulo de Tarso na carta aos Hebreus, no seu capítulo 13, versículo 10, nós temos um templo interno, um altar íntimo. E esse altar é aquele que nós utilizamos para exercer as nossas preces e elevarmos a Deus. É o altar do coração. Portanto, o nosso coração é o maior dos altares. Apesar dos altares estarem todos vazios fisicamente, o nosso está florido de sentimento, de amor, mesmo longe dos templos. E é esse convite que Deus nos faz nesse momento. Regar essa flor, regar esse altar, frutificar intimamente. No altar dos altares, que é o nosso próprio coração, dentro de nós. E cada um dentro da sua crença, tá todo mundo aí Exatamente. orando junto, Nós estamos né? unidos, independente da religião. Uhum. Essa é que é a beleza da divindade. Ele consegue fazer isso na humanidade, porque a humanidade vinha num caminho de separatismo e consegue nos reunir no momento de pandemia, de dificuldade. E estamos em um mesmo templo, que é o coração, né? Perfeito. De religião, o templo de íntimo crença, é o altar no íntimo de mesmo cada templo. um. E dentro desse, quando a gente fala aí os centros de força ou chakras, né? Em uma das escolas que eu estudei, a gente vê que o chakra do coração, o centro de força do coração, ele está no meio, abaixo dele, não no sentido hierárquico, mas abaixo dele, olhando a coluna vertebral, nós temos 3 e acima nós temos 3. Então, em algumas escolas a gente vê que ele traz essa junção do que é mais terreno com o que é mais sutil, com o que é mais espiritual. O chakra, de fato, da união, que é o que está acontecendo agora, né? Todos nós estamos unidos. E o grande desafio, porque nós temos na nossa vida, sempre um embate do que é racional e do que é emocional. Tá? O grande desafio do ser humano é passar a pensar com o coração.
Uhum. Tá certo? Então, deixar de ter o domínio exclusivo da racionalidade e passar a pensar com o sentimento. No dia que, que a humanidade conseguir pensar com sentimento, nós deixaremos de ser egoístas, de ter vaidade excessiva, de preocupar com o que o outro tem que eu não tenho. Quer dizer, o apenas o ver, o enxergar, não é o que importa, mas os valores morais, os valores íntimos, éticos, pessoais de cada um. Então, pensar com o coração é exercer a humildade, é exercer a pequenez, a não ter o orgulho excessivo. E a humanidade tem que se despojar desses sentimentos, para que possa cada vez mais se unir, sem as dualidades, as guerras, as contendas, os partidarismos, as afrontas, as guerras, né, as lutas sectárias. Então, assim, no dia que nós conseguirmos... Sim, pode falar. Pode falar, desculpa. Pode comentar. Porque tem uma frase que eu gosto que diz: a mente mente. Então, até que ponto, né, que você começa a entregar totalmente ao seu racional, ele começa a criar ilusões para você. Então, aquela frase que é super clichê, mas eu acho que é essencial, é: escuta seu coração. Né? Isso, é tão ouvir clichê, mas a voz do seu coração. Isso. Né? Então, quando a gente ouve a voz do coração, a gente faz boas escolhas. Uhum. Tá? E a gente tem que compreender também que os grandes ícones da humanidade, eles sempre venceram e exerceram na sua luta através do amor. Gandhi libertou a Índia sem uma arma sequer, pregando a não violência, que em última análise é a lei de amor. Uhum. Tá? Nelson Mandela acabou com o apartheid também, pregando a fraternidade, a lei de amor. Irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres, a fraternidade aos pequenos, às crianças, aos mais necessitados. Madre Teresa de Calcutá, em bairros pobres da Índia, venceu pela lei de amor. Nós podemos citar vários, Martin Luther King, nós podemos citar inúmeros, Francisco Cândido Xavier no Brasil, todos eles pregavam o amor e a não violência. Então, a partir do momento em que nós valorizarmos, incutirmos em nós mesmos o sentimento fraterno, com certeza, culminaríamos com o sucesso dos nossos desejos e objetivos. Porque tudo converge para a divindade, tudo converge para a lei maior. Independente dos percalços que passamos na vida. Okay? E entender que não somos perfeitos, mas que existe essa fagulha de divindade em cada um, né? E que nós podemos acessá-lo, né? Nós podemos trabalhar essa fagulha dentro do processo de cada um, né? Nós temos que deixar que a nossa luz brilhe e não coloquemos a luz debaixo do alqueire. Então, que brilhe a vossa luz. Né? Então, assim, esse foi um pedido que Jesus nos fez. Então, nós temos que exercer a nossa vocação. Eu até falei isso numa live anterior que eu fiz, né? Os talentos de cada um, eles existem para serem usados. E não para serem enterrados.
né? Quando a gente faz o que a gente gosta, com amor, a gente faz melhor. Uhum. Aquele que é o alvo do nosso talento recebe feliz, com mais felicidade. Se o nosso talento é exercido exclusivamente por objetivos materialistas, aquele que recebe nota a diferença. Então, exercer o nosso talento com amor é um diferencial muitíssimo grande. Então eu convido a todos que estiverem assistindo, né? Façam o que vocês gostam, gente. Instruam seus filhos a serem profissionais das áreas que eles gostam. E os pais a aceitarem os seus filhos naquilo que eles gostam. Então eles podem ser, sim, músicos, eles podem ser, sim, artistas, eles podem, sim, ser o que eles desejarem. E eu Farão mesmo com passei amor. por essa experiência. Você passou por essa Para quem me experiência? Conta a conhece aí, experiência pra gente aí. Como quem é me que foi? conhece sabe. Como é que foi? Conta pra mim Eu aí, João, que eu não cursava conheço, não. zootecnia. Saiu da Eu zootecnia, né? cursava zootecnia Fala a na verdade, você não tá mais UFV. E realizado agora? aí, nossa, não tem nem o que dizer. Saí da zootecnia e fui por esse caminho das terapias que eu já gostava. Também pinto, mandalas e tudo. E realmente você se torna outra pessoa, né? Porque você se reconecta com a sua essência, com essa fagulha divina que existe em você. Então você Perfeito. consegue expressar isso com mais espontaneidade, com mais amor, porque você aceita o que está em você. Agora, enquanto você está fazendo espelhado no outro, né? Na expectativa do outro, você está fazendo algo forçado. Então não tem como existir muito amor naquilo, né? É um Exatamente. esforço dobrado, né? Exatamente. E aí, doutor Fabrício, queria pedir assim, o que você poderia falar, porque diante, né, de tudo que está acontecendo, eu vejo muitas pessoas estão de fato bem desesperadas, com muito medo, muito inseguras, né? Porque a gente não sabe até quando vai durar o momento. Então, assim, ouvir as suas palavras a respeito disso, né? Para a gente estar trazendo uma mensagem aí de amor mesmo para essas pessoas que estão às vezes um pouco angustiadas com tudo que está acontecendo. Porque às vezes eu conheço pessoas que estão bem tranquilas com relação a tudo, mas existe o outro lado, né? Das pessoas que estão de fato um pouco desesperadas. Sim. Então até essa Veja questão bem, do amor, né? Como a gente trabalhar essa energia do amor, né? primeira coisa, evitar que os males externos nos atinjam, certo? Então deixar que dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, entre energia que não edifica, já é um primeiro passo. Uhum. Tá? Então, desconectar com mídias que trazem terror. Deixa o terror do lado de fora. Do lado de fora da sua casa, do lado de fora do seu coração. Esse é o primeiro passo. Por que é o primeiro passo? Porque depois que você estiver sereno, manso e puro de coração, você vai poder agir positivamente para si mesmo. Então, como agir positivamente para si mesmo? Bom, primeiro, a fé. Fé. Fé em que tudo vai passar. Uhum. Oração. A oração é energia ao alto. Agradecendo, pedindo, louvando a Deus. Cada um na sua crença. Sem problema nenhum, não vamos falar de religião aqui. Uhum. Então, com fé e com oração, nós nos ligamos à divindade. Depois de ligados à divindade, aí nós vamos exercer de uma forma terrena as nossas atribuições. Para aqueles
que podem sair da sua casa ou estão trabalhando, que o façam com proteção. Uhum. Máscaras, se precisar luva, sabonete, álcool, higienização das mãos, trocas de roupa quando voltar para casa, coloca para lavar a primeira coisa, deixa o sapatinho na porta de casa, não entre com o sapatinho para dentro de casa sujando, tá certo? Então são regras básicas físicas, porque nós já tivemos a primeira regra, oração e fé. Uhum. Segunda regra, cuidados pessoais de proteção. Terceira regra, exercer nossos talentos com amor. Para aqueles que podem, que estão trabalhando, trabalhem com moderação, sem excessos, sem exasperação, sem estar, como eu já disse também, correndo atrás. Não tem que correr atrás. Tem que trabalhar com serenidade. Respeitar os próprios limites, né? Respeitar os seus limites. Para aqueles que não estão saindo de casa para trabalhar fora, não tem problema. Fiquem trabalhando dentro da casa. Ótimo. Trabalho remoto, home office, lives, tarefas online, grupos. Perfeito. Continuem trabalhando dentro de casa. O que a gente não pode ficar é na ociosidade. Uhum. A ociosidade, ela é danosa. Tá certo? Dá campo à imaginação imperfeita. Dá campo ao aparecimento de doenças orgânicas. Pode piorar seu nível aí de glicose, levar a um ganho de peso, a um descontrole na sua pressão arterial. Então, para aqueles que não podem sair de casa, que trabalhem em casa e façam exercícios em casa. Bom, existia uma polêmica muito grande em relação a uma live que eu fiz anteriormente, que eu pedi para o pessoal colocar um tênis no pé e caminhar, Uhum. mas essa é uma recomendação que a gente tem que exercer com segurança. Com Para consciência. aqueles, com consciência, e principalmente para aqueles que não são grupos de risco, Uhum. tá certo? Ou para aqueles que estão em pânico dentro da casa, que precisam de tomar sol, que precisam melhorar seu nível de vitamina D, que precisam diminuir o seu nível de cortisol plasmático. Então, sair e tomar um sol com segurança, dar uns passos em local seguro, vai fazer muito bem. Tá certo? Desde que a pessoa não tenha alto risco e não se exponha a aglomerações em vias públicas. Uhum. Tá certo? Então, nós temos diretrizes, tá certo? Para que o tempo exerça o seu papel. Qual que é o papel do tempo? Ele vai ensinando aí pra gente, né? Um dos papéis do tempo é que ele proporciona à ciência o desenvolvimento de tratamentos. Uhum. Então, o tempo, ele nos proporciona condições de aguardar uma vacina, melhorar as pesquisas para definir qual comprimidinho é mais eficaz, se é hidroxicloroquina, se é izitromicina, se é vitamina D, se é um zinco, se é qualquer remédio. O tempo, ele nos propicia isso. Uhum. Tá? Então, o tempo é uma graça. Então, desde que a gente utilize esse tempo a nosso favor, ele é uma bênção. Mas se a gente está ocioso, o tempo não passa. Uhum. E ele se torna danoso. E frisar que esse ócio aí, quando você fala, não é... Porque às vezes tem pessoas que eu conheço, particularmente conheço, que me procuram, que estão trabalhando durante a quarentena mais do que trabalhavam antes. Porque não estão se dando o direito de descansar. E essa é a diferença,
né, do descansar para esse ócio, porque tem pessoas que às vezes associam o ócio a não, eu não posso ficar parado, tipo, 5 minutos assistindo um filme que eu gosto, tomando um banho mais demorado, né, que isso eu estou percebendo muito, algumas pessoas que me procuram e que falam assim, João, eu não estou dando conta de tanto trabalho, eu estou trabalhando mais do que antes da quarentena, né? Sim, mas veja bem, nessa quarentena nós temos que ter sabedoria, né? Nós Uhum, estamos sendo convidados à transformação íntima. uhum, Aquele que está trabalhando em excesso, ele tem que se reorganizar, uhum. tá? Porque a sociedade, ela não pode, nesse momento, entrar em parafuso, entrar em consumismo, entrar em trabalho excessivo, não é isso. Não é isso que é a lição do momento. É porque a gente já está até vendo que antes estava desse jeito e não estava muito legal, Exatamente, né? exatamente. Eu Então sou o momento médico, está pedindo eu sou para médico, rever isso, eu né? já trabalhei de uma forma intensa, Uhum, né, de chegar em casa exausto. Hoje eu chego com mais tranquilidade, com mais paz. Saio também de casa com mais tranquilidade, com mais paz. Atendo com mais tranquilidade. Depois que acabar a pandemia, eu vou ter que fazer um ajuste, né, para que o meu consultório não fique muito cheio e uhum. para que eu possa, de uma forma serena, continuar com os ensinamentos que eu estou recebendo neste momento. E cada um na sua Porque profissão, e cada um no seu cotidiano, mesma coisa. a Tá gente está certo? vendo que aquele ritmo acelerado o coração não estava aguentando, né? O Exatamente. coração da vida não estava Exatamente. aguentando, né? Então, os professores que hoje estão com as salas de aula vazias, eles vão ter que entender que eles vão ter que passar a saber ensinar não Uhum, presencialmente. uhum. Todos os sacerdotes, os pastores, os padres, eles vão ter que entender que eles vão ter que evangelizar não presencialmente. Uhum. Então, todos nós temos que entender que esse momento é um convite à transformação. Tá certo? E essa transformação, ela vai sendo encampada aos costumes sociais com o tempo. Vai ser essa Assim como já pandemia houveram outras transformações, né? na humanidade, né? Então, com certeza, daqui a 30, 50 anos, né, você vai poder falar isso para os seus sucessores, seus netos. Daí vai contar tudo acerca da pandemia. E é isso que é Aham. importante, porque o ensino, nos primórdios da humanidade, ele era um ensino de transmissão oral. Não existiam os livros. Os Uhum. pergaminhos entre os hebreus, entre o povo hebreu, eles foram se tornando mais comuns depois de Cristo. Tá certo? Então, os primórdios da humanidade, os ensinamentos eram orais, eram desenhos, né? Agora, o ensinamento, ele é oral, ele é através de leitura, através de mídia Uhum. social, através de tecnologia. Então, os ensinos, ao longo do tempo, eles vão se aprimorando. Você tem dúvidas que daqui a um tempo não vai ter mais biblioteca? E que as Nenhuma. bibliotecas serão artigos de museu? Aham. Tá certo? Então, a Aham. digitalização de todo o conteúdo físico vai fazer com que os livros de papel das grandes bibliotecas entrem como artigos de memória, de Uhum. museu. Apesar de ainda termos a necessidade dessas bibliotecas, nós temos ainda necessidade, porque nós estamos numa transição. Uhum. Mas e daqui a 200 anos? Os livros serão artigos de pesquisa, de historiador, e não de utilização de larga escala. Você pode imaginar a situação que é o seguinte: até pouco tempo atrás, outro dia mesmo, as universidades virtuais, com ensino à distância, elas não tinham, na sociedade, o mesmo valor das Uhum. presenciais. Você concorda comigo? Inclusive um grande preconceito com elas, né? Tá certo? Então, Aham. olha só o que está acontecendo.
As presenciais estão tendo que encampar tecnologia que elas não tinham, e aquelas que eram virtuais continuam funcionando, Uhum. normalmente. Às vezes até com mais alunos. Tá certo? Então, a sociedade se organiza e ela evolui ao longo do tempo. Tá? Agora nós já estamos mudando um pouco de assunto, né? Nós estamos entrando nas Não. transformações que a humanidade vai ter que enfrentar com essa pandemia, que foi a Transformações pergunta, né? movidas pelo amor, né? Pelo Pela amor, energia do coração. né? Pela atração entre os povos, né? Pelo melhoramento íntimo de Aham, cada um de nós. Né? Mas aham. as universidades elas vão ter que se digitalizar plenamente. As escolas de ensino fundamental, as escolas de ensino médio, né? As famílias vão ter que se digitalizar. Eu sei Uhum. que nós teríamos um longo caminho a percorrer devido às diferenças sociais do nosso país e do mundo, mas é um caminho incessante. Por exemplo, vou só te dar um exemplo. Uhum. Vamos dar um exemplo de um templo em oração, seja uma igreja, qualquer templo. Numa reunião normal, vamos lá, 50, 100, 200 fiéis. Uhum. Muitos fiéis, 450, 500 fiéis. Hoje, uma reunião de um pastor, de um padre, ou, né, de um evangelizador, consegue reunir 3.000, 4.000 pessoas online. Uhum. Tá certo? Ou seja, a divulgação do evangelho, da palavra, num tempo de pandemia, está sendo superior do que com um templo aberto, do que uma igreja aberta. Uhum. Olha a divindade atuando. Tá certo? Então, nós estamos num processo de adaptação com essa pandemia em que nós estamos nos melhorando. A Uhum. comunicação está fazendo com que a sociedade se reorganize e faça do templo interno ou da nossa casa o templo de oração. E onde está sendo celebrado a fonte daquele amor, né? A fonte do amor divino, ela está sendo conectada das nossas casas. 3.000, Aham. 4.000, 5.000 pessoas simultaneamente. Coisa que não E estamos aí conseguiríamos. revendo as nossas relações, Nossas né? relações, coisas que nós não conseguiríamos. As salas de aula, que já estavam cheias, 40 alunos, nós conseguiremos talvez atingir 200 alunos, Uhum. 500 alunos, fazendo uma aula com um professor para 5 turmas de por exemplo, de um ensino médio. E depois Aham. presencialmente com salas menores. Tá certo? Vamos lá, nós tínhamos 3 turmas de 50. Vamos fazer 5 turmas de 30? Mas aí nós vamos dar 2 horas de aula só. As Uhum. demais, um professor para os 150 que estão conectados. Está compreendendo a sociedade como vai ter que se Aham. reorganizar? Então, Revendo valores e revendo conceitos, né? valores e conceitos. Então, assim, essa energia que Deus nos manda para o nosso melhoramento, ela tem que ser exercida na plenitude, cada um Uhum. com a sua tarefa social. Eu como médico, você como terapeuta, cada um seu professor, engenheiro, advogado, Uhum. dentista, né? A doméstica, a mãe de família. Então, todos nós somos É, convidados nesse momento. doutor Fabrício, vou te interromper porque a live ela encerra com 1 hora e a gente tem menos de 1 minuto. Ok. Então, só te agradecer mais uma vez, viu, por aceitar o convite, pelas palavras, por estar aí com a gente. Muito obrigado de coração, né, com a energia do coração e que possamos juntos continuar, cada um caminhando no seu templo, Muito acessando obrigado. esse amor divino que existe em nós. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos que estiveram conosco durante essa hora. E será um prazer poder voltar em outra oportunidade com um novo tema, né? E poder passar a todos um pouco do amor que existe em mim. Assim seja. Muito obrigado, viu, doutor? Um abraço, gente. Até mais. Beijo no Obrigado, coração. pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.